Fala galera, bom dia e ótima semana para todo mundo. Pessoal, dois membros do PCC, dois chefes do PCC, eles estão aí falando numa delação premiada já tem muito tempo. É um tal do Beto Louco e o Primo. Então eles estão foragidos e sabem, se eles for para a cadeia, corre um risco muito grande de eles serem assassinados. Então eles querem fazer uma delação premiada. Estão falando nisso há muito tempo. Só que, se depender do governo de São Paulo, o Tarcísio e os seus secretários, isso não ia acontecer nunca. Só que agora eles falaram o seguinte, eles insinuaram que ali tem mais de 100 parlamentares que vão ser delatados disso que eles vão falar. Então, quer dizer, agora virou um crime federal. Então, se tem parlamentares envolvidos, quem vai investigar é a Polícia Federal. Vocês lembram que quando aquele cara foi assassinado, aquele chamado de empresário, que foi assassinado no aeroporto, em plena luz do dia, na frente de todo mundo, ainda mataram um motorista de Uber, enfim. Tentaram pegar um monte de gente que não tinha nada a ver, pegaram dois inocentes, colocaram droga na mochila dos caras, enfim. Só que uma juíza ali viu que eles não tinham nada a ver, enfim. E aí então acabaram chegando realmente aos criminosos, e ali tinha envolvidos policiais e um monte de gente. Como a gente sabe como é que é essas coisas, que sempre tem autoridades envolvidas quando se trata do crime organizado. Então, agora vai ser investigado. Agora deve ter parlamentares aí que não estão conseguindo dormir. Enfim, apesar das férias. Mas é isso aí. Por outro lado, o senhor Flávio Bolsonaro, aonde ele vai agora, ele fica falando dos milicianos, insinuando que o Lula não pune miliciano, que o Lula protege criminoso. É o que ele, aonde ele vai, nas entrevistas que ele dá, ele sempre está falando disso o tempo todo. Que ele ainda insinua, ainda faz umas perguntas idiotas. Quem protege criminoso, quem não aprova leis contra eles, são eles, o pessoal do PL. Flávio Bolsonaro e sua corja, senadores do PL, deputados do PL e outros que também são associados ao PL ali, estão do lado do PL, protegem os criminosos. É tanto que eles queriam aprovar uma lei para proteger bandido, para proteger parlamentar bandido, enfim, bandido de um modo geral. E ainda bem que não deu certo, mas eles vão continuar tentando. Só que tem um detalhe. Quem foi condecorar o miliciano na cadeia foi ele, o Adriano da Nóbrega. Ele tinha no governo, lá quando os assessores dele, ele, enquanto era deputado estadual, ele tinha ali muita gente envolvida, muitos parentes de milicianos, dentro do secretariado dele ali, a esposa do Adriano da Nóbrega, a mãe ou era sogra do Adriano da Nóbrega, enfim, e outros mais, um monte. E agora ele vem falar nisso. Ele foi na cadeia condecorar o Adriano da Nóbrega. Foi ali levar uma medalha para o cara, ele deixa bem claro que ele era amigo do cara, e ele fala isso, que era amigo do cara. Como se o cara não tivesse feito nada. A partir do momento que é amigo dele, tem salvo-conduto para fazer o que quiser. O outro lá, o que matou, assassinou a vereadora Marielle e o motorista dela, o Anderson, ele morava no condomínio do Bozo. Era vizinho do Bozo. Um dos filhos do Bozo, não sei como foi, namorou a filha do cara. E fala que não conhece o cara, fala que vem falar que o Lula protege miliciano, o Lula protege bandido. Não, são eles que protegem, entendeu? E agora eles estão ferrados, eles estão com medo dessa delação do Beto Louco e do tal do Primo. Pelo nome do cara já dá para saber, né? Ele foi lá para Israel, ele ficou falando do Lula, falando que o Lula é tudo de ruim, que o governador, o Benjamin Netanyahu já tinha falado que o Lula era pessoa não grata em Israel, quando ele falou que ali estava acontecendo um genocídio na faixa de Gaza. Então, esses assuntos todos, no entanto, dali de Israel eles foram para o Bahrein, participar de uma corrida de cavalo, entrometado ali com as vestimentas daquele povo ali, falando que estava ali em prol de uma união de povos. Vocês sabem quantos habitantes tem no Bahrein? 1,5 milhão de habitantes, e uma grande maioria vem de fora, são imigrantes. A maioria são imigrantes. Olha como é que é esse país que eles querem. Agora, foi de lá que o pai dele trouxe um monte de joias, um monte de relógios,
que desapareceram. Foi de lá que veio. Quem sabe eles não estão lá atrás de um reloginho também, né? Ele, o Bilinski, Paulo Figueiredo, o irmão dele, enfim, a Coja que está lá. E o outro, que eu não sei o nome aí, o outro deputado. É assim que essa Coja maldita é. É assim que eles são. Só que essa candidatura dele aí já nasceu morta. Eu quero saber como é que ele vai fazer para jogar a toalha, porque ele vai jogar, que ele não é louco de arriscar ficar sem mandato para ele ir em cana, porque se ele cair na besteira de sair realmente candidato à presidência da República, ele não vai ser eleito, com certeza não, vai ficar sem mandato e vai em cana, que aí as capivaras dele vêm à tona e ele vai ser preso, não tem nenhuma dúvida disso. Ele falando de proteger bandido, falando de armamento, falando quem protegeu o bandido, quem facilitou para que os bandidos, para que a milícia, para que toda essa facção do PCC, esse crime organizado de modo geral, tivesse acesso a armas mais baratas, porque para um traficante, para um bandido desse aí comprar uma arma, comprar um fuzil saía para um cara desse aí, se bobear, por mais de 100 mil reais. E era toda uma rede, uma cadeia de propina, que eles tinham que pagar propina para alguns policiais rodoviários federais, tinha que pagar propina para um monte de gente para poder a arma chegar até eles. Para poder a arma vir do Paraguai, passar por tudo isso e chegar até eles. Com o que o Bolsonaro fez, facilitou, deu abertura para que as pessoas se armassem. Ele queria armar a população brasileira já pensando no golpe, que ele, como ele dizia em todas as entrevistas que ele dava enquanto deputado, que tinha que morrer no Brasil pelo menos 30 mil, então o que é que ele fez? Armou todo mundo, com os clubes de tiro, com tudo isso, armou, as pessoas têm autorização de andarem armadas, entendeu? Não sou contra a pessoa ter uma arma, mas a pessoa para ter uma arma tem que saber, se ele não souber possuir uma arma, não tem que possuir, porque ele vai acabar fazendo merda, fazendo uma besteira, porque qualquer confusãozinha que aparecer ali, o cara vai querer sacar uma arma para alguém, fazer alguma coisa, ele está correndo o risco de cometer um crime, um assassinato, cometer um homicídio e se encalacrar, ou então de ser assassinado, como não tem experiência de lidar com a arma, pode morrer com a arma na mão. É isso que acontece, ele ainda vai livrar a cara do outro, que vai ser legítima defesa. Olha que merda que ele fez. Mas é isso aí, foi isso que ele fez. Facilitou para que as pessoas andassem armadas, que todo mundo tivesse acesso a armas, a muita munição. Pessoas podem comprar aí até 5 mil munições. O cara pode ter quantas armas ele puder comprar dentro da casa dele. Olha o que esse cara fez. Aí vem colocar a culpa de tudo isso no Lula. Outra parte da continuação do golpe é essa jornalista da Globo, essa tal de Malu Gaspar. Hoje na Folha de São Paulo saiu ali que um cara que foi um economista que foi convidado para dar uma palestra em um órgão que é ligado ao governo do Lula. Então, na época, esse órgão, que eu não sei qual foi, convidou, pagou para que esse economista, que era do Banco Master, dá uma palestra, isso em 2024 será. Eles estão procurando alguma coisa que chegue até o Lula e faça ali algum barulho, porque por enquanto zero, e não vai achar. Eles tentaram incriminar o Alexandre de Moraes para poder chegar até o Lula, não deu certo. Agora foi o Dias Toffoli também, já deixou bem claro que não deu certo, que eles ficaram indignados quando o Dias Toffoli botou sigilo nas investigações em relação ao Banco Master. Isso que não pode ter sigilo, porque eles queriam que vazasse as informações que eles têm lá dentro, sim, os seus delatores ali, os seus X9, que fazem chegar até eles muitas informações atravessadas para que eles façam ali alguma coisa para fazer aquilo virar uma coisa contra o Lula, com certeza, e não deu certo. Então, quando o Dias Toffoli pegou os 4 celulares e colocou para os 4 melhores peritos da Polícia Federal investigarem tudo aquilo ali, eles ficaram sem ação. Mas não duvidem que esse golpe continua na cabeça desses golpistas, com o apoio da Rede Globo, da grande mídia, da Rede Globo e de outros também, do SBT, com o apoio da grande mídia, com o apoio de muitos que estão ali dentro, com o apoio de muitos banqueiros, de muitos empresários.
Eles não querem nunca que o Lula seja eleito por 4º mandato. Então, eles vão fazer o que puderem fazer, o golpe continua na cabeça dessa corja, não tenho dúvida disso. O Flávio Bolsonaro, o Flávio Rachadinha, com essas falácias dele, ele está se encalacrando cada vez mais, porque agora, com a delação desses 2 membros ali do PCC, ficou ruim para eles e para muitos parlamentares, não tenho dúvida disso, e o negócio vai feder. Eu acho que a partir de hoje eles voltam a trabalhar, não, né? Acaba o recesso deles, mas eles, como muitos, continuam até semana que vem, enfim, até depois do carnaval. Mas assim, o negócio está fervendo e acreditem, o governo do presidente Lula, através da SECOM, Secretaria de Comunicação, tem que ter muito cuidado, tem que divulgar o que o presidente está fazendo, tem que divulgar tudo aquilo, tem que o tempo todo ficar fazendo isso, ficar divulgando o governo, o que o governo está fazendo, entendeu? Os planos do governo, porque o golpe continua na cabeça dessa corja maldita, isso continua com ele, eles continuam pensando assim e não vai mudar. Eles vão fazer o que puderem com a ajuda dos algoritmos, com a ajuda de países, de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Eles vão continuar tentando fazer isso, continuar a atazanar a vida do presidente Lula, de todos aqueles que estão lá do presidente Lula. E nós aqui nas redes sociais temos que fazer a nossa parte, vir aqui o tempo todo, falar o que está acontecendo, mostrar o que essa corja maldita está tentando, para que amenize a bomba, para que amenize tudo aquilo que vem dessas lacraias, dessas larvas que eclodiram do esgoto chamado bolsonarista. É isso aí.